Amém. Glória a Deus. Graça e paz seja multiplicada na sua vida. Seja bem-vindo ao nosso racional. Hoje, dia 9 de maio de 2021. Amém? Nós temos como tema dessa manhã o nosso relacionamento com Deus. Mantendo o nosso relacionamento com Deus. 3, versículo 28. E como texto base, a gente vai ouvir a história, né, de duas mulheres, do milagre que Deus fez na vida de duas mulheres. E esse texto base, então, está em 2 Reis, capítulo 4. Amém? Seja bem-vindo mais uma vez. Sinta-se abençoado por Deus, porque Deus vai falar no nosso coração. Mais um dia que nós estamos recebendo a semente, a boa semente, para frutificar nos nossos corações. Amém? Mas antes disso, vamos orar e vamos agradecer a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Amém? Amado Deus Santo e bendito, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz, Pai. Sabemos que necessitamos de Ti, necessitamos do Teu ensino, necessitamos muitas vezes da Tua correção, mas sabemos que a Tua boa, a Tua agradável, a Tua perfeita vontade, ela se manifesta todos os dias nas nossas vidas, mediante o poder que essa palavra tem de fazer com que a nossa mente seja clara, de fazer com que os nossos pensamentos, Senhor. Eu oro para que cada um daqueles que o Senhor escolheu, o Senhor predestinou, o Senhor colocou para ouvir essa mensagem, para ouvir a sua voz, eu oro para que essa mensagem, essa palavra, ela frutifique em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Bem, amados irmãos, nós vamos falar sobre duas histórias. Duas histórias que elas estão no mesmo capítulo de 2 Reis, do capítulo 4, mas são duas histórias bem distintas e, ao mesmo tempo, histórias próximas, né? E elas falam, então, sobre a vida de duas mulheres e de como Deus age, como Deus agiu na vida dessas duas mulheres. Então, nós vamos falar sobre a primeira mulher, né? E no capítulo 4, nós temos, então, dois títulos, né? Primeiro, ele fala no primeiro título, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E no segundo título, então você vê aí que são 7 versículos. E no segundo título, ele fala Eliseu e a sunamita. E nesse segundo título, ele vai do versículo 8 até o versículo 37, e depois ele retoma essa história lá no capítulo 8. Então, nós já estamos vendo que tem algumas diferenças, né? Um capítulo curto, versículos curtos na primeira história e versículos mais longos na segunda história. Então, vamos então à primeira mulher, a primeira história, né? E nós vamos, então, a partir dessa palavra, desse ensino de Deus para as nossas vidas, nós vamos, então, meditar no que Deus quer falar para nós hoje, para as nossas vidas hoje. Amém? Então, primeiro, duas pessoas em busca de um relacionamento com Deus. Duas mulheres em busca de se aproximar de Deus, e manifestou para elas, né, como o agir de Deus, como a presença de Deus, e a partir daí, então, elas buscam um relacionamento. E entre essas duas histórias, nós vamos ver as duas maneiras em que acontecem esses relacionamentos. E nós vamos, então, buscar para as nossas vidas como é que esses relacionamentos, eles se manifestam hoje comparado com o nosso relacionamento com Deus. Todos nós temos um relacionamento com Deus.
mas manter esse relacionamento, principalmente hoje, principalmente neste ano, né, que continua toda uma situação difícil para a população do nosso país, do mundo, manter um relacionamento com Deus, independente das circunstâncias, sabendo que nós adoramos o Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Então, vamos lá para essas duas histórias. Então, no primeiro versículo, ele diz que uma mulher, né, dos filhos dos profetas, ela procura alguém que represente, então, Deus. E a primeira mulher, tanto no primeiro caso como no segundo caso, na primeira história, na segunda história, nós temos duas mulheres que buscam, né, em alguém a presença de Deus, a imagem de Deus, né, o agir de Deus. Então, essas mulheres buscam o poder que vem de Deus, elas buscam a autoridade que vem de Deus e aquele que traz consigo, então, essa presença de Deus. Então, elas buscam, né, a Deus, mas há uma diferença nessa procura, nessa busca. Então, vamos à primeira mulher. A primeira mulher, ela está buscando a Deus por uma necessidade. Então, vamos só relembrar bem rapidinho a história dessa primeira mulher. Ela está vivendo um caos na sua vida. Ela perdeu o marido e ainda pode perder os seus filhos. Né? Por quê? Porque havia uma dívida. E ela leva, então, ao profeta a sua necessidade. Eliseu tenta resolver ali o problema dela, direcionado por Deus, lembrando a ela sobre o que ela tem para transformar aquilo que ela tem em um valor, né, em valor numérico, para que ela possa pagar a dívida e evitar que os seus filhos sejam levados. Né? Ou seja, existia uma motivação na busca dessa mulher. E essa motivação era a sua necessidade imediata. Então, ela está precisando de uma intervenção de Deus para aquela necessidade, para resolver aquela situação. Então, isso não é não é problema, né, para aquela mulher buscar a Deus na sua necessidade. Todos nós buscamos a Deus na nossa necessidade. Não há problema nisso. Não há nenhuma situação que não possa ser resolvida por Deus e devemos buscá-lo realmente. Mas o que não pode é isso se tornar a base do relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Deus. E hoje ainda vemos muito isso nas igrejas, né? Pastores, quando chamam povo, chamam as pessoas para ouvir a palavra de Deus, é em cima de uma necessidade. Venha você que está desanimado, venha que você está com uma crise financeira, venha você que quer resolver seu problema no casamento. Ou seja, um relacionamento que é baseado no que Deus pode fazer, né? No que Ele pode realizar, no Deus que aparentemente não fez nada por nós e que precisa fazer algo, né? Para que eu possa me relacionar com Ele, né? Porque ele pode fazer, né? Alguma coisa que Deus precise ainda fazer e você esqueça de tudo que Ele já fez, não é esse Deus, né, que nós conhecemos. Não é esse Deus que fez uma aliança conosco. Não é esse Deus que deu a sua vida por nós, né, que se colocou num jugo para que nós pudéssemos ter uma reconciliação. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira história, né, nós vemos uma mulher buscando um relacionamento com Deus através de um profeta, daquele que ela via a presença de Deus, através de uma necessidade imediata. Uma necessidade, ela pode nos aproximar de Deus, sim, né? Como nós falamos ainda há pouco. Porque nós sabemos, quem sabe até nós nos aproximamos de Deus por uma necessidade. Eu não vou falar o meu testemunho aqui, mas foi diante de uma necessidade, né, que a minha mente humana, meus olhos humanos enxergavam. Mas isso não pode ser a base do nosso relacionamento com Deus. Eu não posso me aproximar de Deus
querer ter intimidade com Deus, baseado só no que eu preciso, naquilo que eu necessito. Até porque, muitas das vezes, nós pedimos coisas que não estamos necessitando. E Deus sabe daquilo que a gente precisa, mesmo antes de nós falarmos, diz a palavra. Amém? Então, tem pessoas que nós conhecemos, que percebemos, que participam, por exemplo, de campanhas e recebe, o Senhor faz, o Senhor age e pronto. Então, tem pessoas que realmente procuram a Deus para realizar os seus desejos imediatos, suas aparentes necessidades, e depois disso, né, Deus é colocado de lado, Deus é colocado de escanteio, e quando tem uma nova necessidade, você busca novamente a Deus, né, você busca novamente, aliás, você acha que está buscando a Deus, mas você está buscando aquilo que você quer realizar, né? Então, era essa situação. É claro que essa história, ela tem muito a nos ensinar, tá? Mas esse a gente vai deixar para um outro momento. Então, continuando, se baseia, né, apenas em interesses, do que o outro pode fazer por você, né, não tem duração. Então, a história dessa mulher, ela dura 7 versículos, né? Somente 7 versículos, acabou ali, né? Tem outros ensinos que o Senhor quer mostrar para nós ali, mas isso aí é para outro momento, mas não tem duração. Então, ela recebeu o azeite, né? Ela recebeu o ensino, o azeite se multiplicou. É fantástico isso. Nesse versículo, não é mais citado aí no livro de 2 Reis, né? Então, necessidade não pode ser a base do nosso relacionamento com Deus, tá? Eu quero algo, eu preciso de algo, eu busco a Deus. Eu quero receber, eu quero mais, eu busco a Deus, né? Então, se nós trouxermos isso para a nossa vida, né? Tem pessoas que às vezes dizem assim, eu estou procurando uma pessoa para ser feliz. Mas eu, na verdade, né, o que eu deveria pensar, o que eu deveria dizer? Eu estou procurando alguém para compartilhar a felicidade que Jesus já colocou no meu coração. Então, porque ele já satisfez tudo que eu preciso. Ele é a ampla suficiência para as nossas vidas, né? Então, essa primeira história, dessa primeira mulher, a gente vai deixar um pouquinho de lado e vamos para a segunda história. Na segunda história, nós temos aqui, a partir do versículo 8, né? Nós temos a mulher, a sunamita, né? Eliseu e a sunamita. E nessa segunda história, nessa segunda mulher, nós temos uma mulher que é rica, uma mulher que olhou Eliseu e viu que tinha algo diferente em Eliseu, né? E ela percebeu também que o profeta estava com fome, né? Ela percebeu que havia uma necessidade nele, né? Essa mulher, aparentemente, irmãos, era uma mulher que não precisava de nada. Era uma mulher rica, era uma mulher bem casada, ela não tinha causas na justiça, ela não tinha... não precisava, né, de nada, não precisava pagar uma dívida, por exemplo, ela não tinha demônios na sua casa, ela não tinha problema com os filhos, não precisava de nada, mas ela procurava Deus, mesmo assim. Independente da sua situação, né, ela não tinha necessidade nenhuma, mas ela procurava Deus mesmo assim, né? E nesse relacionamento que ela buscava com Deus, ela estava procurando não pelo que ele podia dar para ela, mas ela, até porque ela já tinha tudo, ela não tinha nenhuma necessidade, mas ela buscava aquele Deus que já tinha dado tudo a ela, né? Ela buscava aquele Deus que morreu por ela, ela buscava aquele Deus que mostrou o quão nós somos importantes para ele. E assim,
né? A história da segunda mulher começa, então, Eliseu passando, né, naquela estrada, Eliseu ficando em determinados lugares, e a mulher, então, olha naquele homem de Deus, naquele profeta, e ela diz, olha, tem alguma coisa ali que eu estou buscando, né? Não para satisfazer uma necessidade minha, mas é algo que eu necessito conhecer mais. E, então, começa um relacionamento dessa mulher com Deus, através do que ela estava vendo no profeta, né? E um relacionamento sadio, a palavra diz em Oséias 3, no capítulo 3 de Oséias, versículo 6. A palavra diz assim: começamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, aquela mulher reconheceu e conheceu Deus através do profeta, mas ela não queria ficar por ali. Ela não tinha necessidade de seguir em conhecer aquele Deus que estava sendo proposto, que estava sendo mostrado a ela através da vida do profeta, né? E a mulher, né, começa então a ver que aquele Deus que está surgindo através da vida do profeta para ela podia fazer algo. Ela não queria receber nada, mas ela queria fazer algo. Então ela começa a conversar com o marido e ela tem uma ideia de construir um quarto para Eliseu, né? E isso está lá no capítulo 4, né, de 2 Reis, versículo 9 e 10, tá? Então, 2 Reis 4, 9 e 10, que diz assim: ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus, né? Enquanto aquela mulher procurou o profeta para realizar a sua necessidade, aquela mulher vê Deus no profeta e ela quer realizar algo para satisfazer o Deus que está aparentemente ali naquele profeta. Então, ela quer satisfazer o que ela acha que é a necessidade de Deus de ter um lugar para descansar. Então, façamos coisas no pequeno quarto, obra de pedreiro. Olha só os cuidados dessa mulher com o profeta, mas não com o profeta, mas com o Deus que ela estava vendo ali manifesto na vida dele, né? Obra de pedreiro, ponhamos-lhes uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier, ele possa se retirar para lá, ele possa descansar, né? Ele caminhou, ele vive nessa estrada, porque ele possa descansar, né? Então, ela mostra um cuidado, ela mostra um zelo, ela mostra uma atenção, né? Esse é um relacionamento que não é baseado em receber, mas é um relacionamento baseado em ofertar, em dar, né? A primeira mulher queria receber, né? Observe que é um relacionamento que vai amadurecendo, né? Observei o profeta, eu vi que tem algo diferente nele, e eu vou começar a construir um lugar para ele descansar. Então, é um relacionamento que vai amadurecendo aos poucos, né? Ela observa, é um lanche, é uma visita, é um lugar para descansar. E nessa segunda história, nós vamos observar que a mulher, ela não está abençoando Eliseu por ele ser o profeta, mas ela está abençoando Eliseu porque ele é um santo, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. E Deus, amados irmãos, como todos nós já sabemos, né? Ele é um Deus que sabe, ele é único Deus, que sabe de todas as coisas e não fica devendo nada a ninguém. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Deus jamais vai ficar devendo algo para você. Deus jamais vai deixar você naquilo que você realmente necessita, daquilo que Ele proveu para a tua vida, naquele que é o plano dele para a tua vida, não vai faltar. E aí nós vamos, então, testificar isso no Salmo 139, o versículo 16 do Salmo 139, que diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia.
Então, diante dessa testificação de que Deus conhece todos os nossos dias, Deus jamais vai ficar devendo nada para alguém. E nós vamos também ainda testificar em Josué 21, 45, capítulo 21, versículo 45, que diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Assim a casa de Israel, assim para a minha vida, assim para a tua vida, assim para nós, ovelhas do Senhor, gentios salvos, né? Tudo que o Senhor promete, Ele cumpre. Né? Então, diante de toda aquela oferta, né, daquela mulher, Eliseu, ele chama, né, o seu acompanhante, Geazi, para ver o que a mulher precisava. Né? Poxa, ela tá ofertando tanto, ela está se preocupando tanto. O que será que ela necessita? Né? O que essa mulher precisa? Né? E ela não precisava de nada. Né? E aí a gente vai testificar mais uma vez na palavra. Segundo a Reis, capítulo 4, versículo 13, diz assim: este dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei? Irmãos, vamos prestar bem atenção nesse versículo, tá? Versículo 13 do capítulo 4 de 2 Reis. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei, né, ou ao comandante do exército? Ela respondeu, né? Como está aqui um pouquinho cortado, eu vou só olhar aqui, tá? Para a finalização desse versículo, é o 13, ele diz assim, né? Haverá alguma coisa? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Né? Habito no meio do meu povo. Né? Então, ela disse, eu não preciso de nada. Eu estou no lugar que eu devo estar, estou no meio do meu povo. Né? Não tenho necessidade de nada. Só que, irmão, nós acabamos de ver lá em Salmo 139, Josué 25, 21, que o Senhor sabe de todas as coisas. Aquela mulher, aparentemente, ela não precisava de nada e ela nem expôs isso para Deus, pedindo algo com a sua necessidade, né, para ter um relacionamento, para se aproximar de Deus com querendo receber. Mas ela foi com toda a oferta, tudo que ela tinha, tudo que ela podia fazer, estava a seu alcance. E Geazi observou que faltava ali um filho. É claro que não foi Geazi que observou. O Senhor olhou o coração daquela mulher e viu que ela não necessitava de nada, mas tinha algo que faltava. E que ela não queria expor, talvez, porque ela queria ofertar. Ela não queria um relacionamento com Deus para receber coisas, mas ela queria um relacionamento com Deus onde ela pudesse ofertar para que aquele Deus fosse adorado, para que aquele Deus fosse glorificado. E Geazi, então, observa que ela ainda não tinha um filho, né? E Deus mostra a fidelidade dele, né? Porque uma de idade, né? Mas assim lá como Abraão com Sarai, com Sara, depois o Senhor mostra a sua fidelidade, independente da idade do marido. E aí, um ano depois, né? Olha só, um ano depois. Quantos versículos foi a primeira história? 7 versículos. Na segunda história, nós já passamos um ano depois. E um ano depois, né? Ela permanece ali, no mesmo lugar. E observa que nesse relacionamento dessa sunamita com Deus, né, que não é ali que ela oferta, mas quanto mais ela oferta, né, mais ela quer ofertar para Deus, né, mais ela vai ser abençoada. Então Deus está vendo ali a intenção. E aquela mulher então tem um filho, né? Mas adiantando um pouquinho da história, esse filho morre. E o que a mulher faz? Ela vai até o profeta. Porque ela tinha um relacionamento com ele. Então ela podia ir com ele. O marido tenta até dissuadir, né? Conforme os ensinamentos, conforme
os ritos, né? Ele tenta dissuadi-la. Ele diz assim, você não vai, né? Não é a lua nova, não é sábado, né? Por que você vai procurar nesse dia? Não vá. E o Senhor quer nos ensinar algo muito importante nesse dia. Através desse trecho, no nosso relacionamento com Deus, não pode haver lacunas. No nosso relacionamento com Deus, hoje eu estou triste, não quero falar com Deus, não aconteceu como eu queria, então não quero ouvir, não quero falar com Deus. Isso são lacunas, irmãos. Mas relacionamento com Deus não pode haver lacunas. Ele tem que ser todos os dias. Ele tem que ser corrente. Ele tem que ser o tempo todo. Né? Não deixe de falar com quem resolve. Não deixe de falar com quem tem a solução, com quem tem a resposta. Não deixe que hajam lacunas, porque você está triste, porque você está chateado, porque você está magoado, porque você está desanimado, porque você não aconteceu aquilo que você queria, aconteceu de outro jeito, está demorando. Aquela mulher, independente do dia, independente da hora, ela tinha um relacionamento com o profeta, ela tinha um relacionamento com Deus. Então, ela chega até lá. E o profeta vê ela de longe. E ele percebe que há algo de errado. Ele percebe que há algo diferente no semblante daquela mulher. Então, ele manda Geazi até ela. E Geazi chega e pergunta se está tudo bem. E o que a mulher responde? Está tudo bem. O filho dela está morto. Mas ela responde, está tudo bem. Amados, não é questão... Essa mulher não estava escondendo os sentimentos dela. Essa mulher, ela não estava querendo ser forte, para parecer forte. Essa mulher não queria mostrar algo que ela não estava sentindo. Mas ela sabia que Geazi não ia resolver nada. Se você tem um relacionamento com Deus, busque a Ele em primeiro lugar. Não deixe a lacuna e busque-o em primeiro lugar. Se você tem um relacionamento com Deus, não adianta ficar falando dos teus problemas para quem não pode resolver. Para quem não pode te dar uma solução de cunho espiritual em primeiro lugar, baseado na palavra, mas uma resposta que pode vir baseada em achismos, pode te levar para um caminho errado, para uma solução direcionada, para uma solução que aparentemente é a certa. Aquela mulher sabia que Geazi não podia resolver. Não ia adiantar nada ela ficar falando com Geazi. O máximo que podia acontecer era um desabafo com ele. E assim na nossa vida, às vezes nós temos algum problema, alguma situação, e o máximo, às vezes, que se você conversar com alguém vai resolver, o máximo vai ser um desabafo. Isso quando às vezes não vira uma fofoca. Eu não estou dizendo que você não pode conversar com um irmão, com uma irmã, com o seu pastor, mas até para isso nós temos que buscar, em primeiro lugar, Deus, para que Ele possa direcionar alguém, para que Ele já possa direcionar uma palavra para aquela pessoa, para quando nós chegarmos, o Senhor já está falando ao Espírito daquela pessoa. E Eliseu não sabia de nada, né? Deus não revelou nada para Eliseu, olha só, né? Deus não revelou nada para ele. Ele estava confuso, né? Aquela mulher chegou, a sunamita, né? Ela tem um filho, Deus deu a ela um filho, mesmo com o marido com uma idade avançada, mas ela está chegando com o semblante abatido, tem alguma coisa errada, mas o Senhor não me falou nada. E nós vemos isso, então, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 27, onde ele diz assim: chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me revelou
O Senhor não me disse nada, mas ela está amargurada. A alma dela está triste. Ela está com uma situação difícil, mas eu não sei o que é, porque não foi revelado. E por que Deus não revelou ao profeta? Deus não revelou ao profeta porque ali, entre aquela mulher e Deus, havia um relacionamento. Entre aquela mulher e o profeta, havia um relacionamento. E onde há relacionamento, Deus não vai revelar o que você pode falar. Quando há relacionamento, a palavra diz que mesmo calados, o Senhor já nos conhece. Mas também a palavra diz que nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que falar. Então, Eliseu, né, orientado por Deus, então, ele toma uma atitude, né? Ele vai apelar, se você vai ler, a gente não vai ler todos os versículos aqui, mas aqui, a partir do versículo 28, ela expõe a situação. E olha só como é tão maravilhoso o relacionamento desta mulher com Deus, né, que nos dá o exemplo, que ela é muito sincera. E é isso que eu acho que faz a grande diferença no nosso relacionamento com Deus diante dele. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe de tudo que a gente está falando aqui, como está o nosso coração, né? E aí ela diz para ele, eu pedi, meu Senhor, um filho, né? E aí ela tem uma conversa franca com o profeta, porque ela tinha um relacionamento com ele. E ela, ao mesmo tempo, fala com Deus, porque ela tem um relacionamento com Deus. E a partir daquele momento, ela vai dizendo tudo o que aconteceu. E aí, já pelo versículo 33, 34, né? E até o 37, acontece o quê? O menino ressuscita, né? O filho ressuscita. Mas, você pensa que a história dessa mulher terminou ali? Não. Lá no capítulo 8, de 2 Reis, o profeta avisa aquela mulher que vai ter um período de fome naquele lugar, né? Então, ela sai da sua terra, né? Eu vou resumir aqui a história. Ela sai da sua terra, vai para outro lugar, para passar aquele período, né? Ela deixa as suas terras. Lembra que aquela mulher tinha tudo que ela necessitava, né? Ela se aproximou de Deus não por uma necessidade, mas porque ela queria conhecer a Deus, ela queria ofertar o melhor para ele. Então, aquela mulher larga tudo que ela tem, né? Pega seu marido, seu filho e vai embora. E depois desse período de fome, aquela mulher e a sua família retornam para o seu lugar de origem, né? E o que acontece? Se você for ao capítulo 8, eu vou pedir depois que você leia esse capítulo, que você medite nele. Quando essa mulher volta, ao cabo de 7 anos, né, ela volta para sua terra e ela vai clamar ao rei pelo quê? Pelo que ela deixou, pela sua casa, pelas suas terras. E olha o que acontece, amado irmão. Se você ler depois no capítulo 8, versículo 4, tinha alguém que estava conversando com o rei. E quem estava com o rei conversando? Geás. E sabe o que Geás estava conversando com o rei? Ele estava contando sobre o que o homem de Deus fez. Eliseu, ele não estava lá. Eliseu é maravilhoso. Aquela mulher disse assim, eu habito, eu estou aqui, esse é o meu lugar. E quando ela retorna ao seu lugar, o Senhor diz, está tudo no mesmo lugar. Porque eu tenho um relacionamento contigo. E naquele exato momento,
era o exato momento, preciso momento em que aquela mulher precisava retornar, em que ela precisava clamar ao rei. Então, Geazi, contando ao rei tudo o que havia acontecido, né, ele mostrou ali uma fidelidade de Deus para com a vida daquela mulher, né? Se você lembra, quando o homem de Deus pergunta o que ela precisa, né? Em que ela diz que ela não precisa de nada, ela está habitando lá, tá? E quando ele faz a pergunta que ele faz exatamente é: o que você quer que eu peça ao rei a seu favor? Ela disse: não, eu estou no meu lugar, eu tenho tudo o que eu preciso, eu habito aqui no meu povo. E quando a gente vai para esse versículo, ela encontra exatamente Geazi falando de Eliseu, do que ele fez, sobre o que ele fez na vida dela, na vida do filho dela, e ela está clamando, agora ela precisa de uma resposta do rei, para que ela possa retornar para sua casa e para as suas terras, né? O que foi, e o que mais? Se você ler depois aqui os versículos, você vai ver que ela recebeu tudo de volta, e tudo que foi arrecadado durante esses 7 anos com relação às suas terras, né, foi devolvido para ela. Deus está dizendo para aquela mulher: Eliseu não está aqui agora, mas eu estou. Eliseu não pode falar com o rei, como ele te fez aquela pergunta lá no capítulo 4. Mas eu posso. E Deus está te dizendo neste dia, nesse exato momento: você tem um relacionamento comigo. E eu sei que o teu relacionamento comigo não é baseado em necessidade. Não é baseado no que eu posso fazer, mas é pelo que eu sou. E o Senhor te diz neste dia: agora, eu posso fazer. Peça, fale, tenha um relacionamento, mantenha esse relacionamento comigo. Porque eu posso todas as coisas. Eu conheço as suas necessidades. Eu realmente sei do que você precisa, do que realmente você precisa. Voltando ao comparativo, irmão, do início desta mensagem, as duas histórias, muitas pessoas buscam a Deus por necessidades. E depois que conseguem o que querem, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Esquecem. Como se tivesse a sua mente cauterizada. Como se não houvesse a consciência, a boa consciência que o Espírito dá. Outras procuram a Deus como se ele nunca tivesse feito nada. Precisa fazer alguma coisa para que eu me aproxime dele, para que eu confie nele, para que ele seja o meu Deus. Outras querem um relacionamento baseado em ofertas, que amadurece ao longo do desenvolvimento, do relacionamento com Deus, reconhecendo o que ele fez, reconhecendo o que ele tem feito nas nossas vidas, reconhecendo que Deus tem cuidado de nós, tem zelado por nós. De nós, realmente nós não podemos ofertar nada, mas Deus provê a nossa oferta, nos dando semente, nos dando a palavra, mudando a nossa mente, transformando os nossos pensamentos, que nesse dia especial, nesse culto racional, nessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração, me ensinando a manter um relacionamento sadio com Ele, um relacionamento que se baseia em ofertar a Ele aquilo que Ele proveu para que eu ofertasse, né? Aquilo que Ele proveu como uma nova criatura, como uma mudança de mente, de pensamento, para poder ofertar o melhor para Ele. Que nesse dia todos nós possamos entender que as nossas raízes com Deus é que nos faz, irmãos, ter um relacionamento sadio, amadurecido
sólido, permanente com o nosso Deus. E nesse nosso culto racional, eu queria terminar, então, nesse dia, Diácono, você poderia colocar os versículos finais, por favor? É o Salmo 116, o versículo 12 e 13. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O nosso tema de hoje é mantendo um relacionamento com Deus. Esse relacionamento, ele foi provisão de Deus, porque ele nos fez reconciliados com ele. Ele nos fez ser ministros de uma nova aliança. Ele nos fez salvos. Ele nos fez mais que vencedores. Ele nos fez ter a mente transformada pelo poder dessa palavra. Então, a pergunta é, o que eu posso dar ao Senhor por todos esses benefícios para comigo? Aquela mulher sunamita, o que eu posso ofertar para esse Deus que eu estou vendo na vida desse profeta, que eu estou vendo que é um Deus maravilhoso, que faz com que ele tenha vida, com que este homem de Deus, ele fale de uma maneira tão maravilhosa desse Deus, com que ele tenha atitudes. O que eu posso ofertar para ele? Então, aquilo que ela tinha em mãos, ela ofertou. Era o quarto, era a cama, era a cadeira para ele descansar, era o alimento no horário, para que ele pudesse descansar. Mas o Senhor nos faz uma pergunta nessa manhã. O que nós podemos dar ao Senhor por todos esses benefícios? Amém? E olha o que o Salmo responde. O que o salmista respondeu? Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice. Eu beberei esta palavra, eu me alimentarei desta palavra e me invocarei no nome do Senhor. E glorificarei o nome do Senhor, e direi, a tua graça me basta, e direi, Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Em ti eu ponho a minha confiança. Amém? E para nós finalizarmos nessa manhã essa palavra que eu creio, que eu oro, que eu peço a Deus, e eu creio que Ele já manifestou em poder e autoridade, sementes que já frutificaram no teu coração, que já frutificaram no meu coração, que nós possamos tomar posse dessa palavra. E eu termino, então, neste dia, amém? Com a palavra que está em 2 Reis, amém? E eu vou ler aqui para os irmãos. E a palavra diz assim: versículo 6 do capítulo 8. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze-lhe restituir-se em fidelidade, em zelo, em cuidado pelas nossas vidas, um relacionamento sadio com Ele. E eu creio, irmãos, porque Deus está falando ao nosso coração neste dia em relação a esse tema. É porque o Senhor quer restituir a muitos a confiança nele. Quer restituir a muitos a certeza e a convicção que Deus está pelejando por nós. Que as notícias, que as situações, que as dificuldades, os desafios não são nada diante da fidelidade daquele que tem um relacionamento eterno com cada um de nós. Daquele que se fez, daquele que se entregou, daquele que se fez pecado por nós e que restaurou um relacionamento para a eternidade. Isso é fidelidade, isso é relacionamento. Amém? Tome posse dessa palavra para a tua vida. Eu não sei o que Deus está restituindo a você agora, nesse exato momento, mas eu sei que Ele está fazendo. Ou melhor, Ele já fez. Amém? Graça e paz.
E agora, para nós terminarmos o nosso culto racional, como hoje, dia 9 de maio de 2021, é o dia das mães, né? Mulheres virtuosas, abençoadas, que receberam um dom especial, né? Um dom para manifestar o seu cuidado com aquela a qual Deus deu o privilégio de nós cuidarmos a todas as mães, né? Feliz Dia das Mães. E nós terminamos, então, esse culto com uma mensagem do nosso pastor, Guilherme Van Dijk, que vai deixar para cada uma de nós, mulheres, mães, né? Uma mensagem abençoada para as nossas vidas. Amém? E agora eu queria terminar, né? Orando. Né? Receba essa oração, ou melhor, feche os seus olhos agora. Você que está assistindo agora, né? Que abriu esse canal aí, que o Senhor permitiu para nós continuarmos a levar a palavra dele, né, para as nossas vidas. Se você puder, feche os seus olhos, ore a Deus. Lembre, a oração também é uma manifestação de um relacionamento sadio com o nosso Deus. Amém? Ore a Ele e receba aquilo que Deus está colocando para a tua vida como restituição. Amém? Senhor amado, santo e bendito, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade e privilégio, Senhor, de falar sobre um relacionamento contigo, Pai. Um relacionamento que implica em te conhecer a cada dia mais, em saber que tu és o nosso Deus, saber que tu cuidas de cada um de nós, Senhor, que tu tens zelado pelas nossas vidas, que tu tens cuidado das nossas vidas, que tu estás pelejando por cada um de nós. E que neste dia, Senhor, em que tu nos falaste agora ao final sobre nos restituir, eu creio, Senhor, que relacionamentos estão sendo restituídos, relacionamentos sadios contigo, relacionamentos sadios dentro da família, nos casamentos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre, Senhor Jesus, servos e patrões, entre todos aqueles a qual o Senhor falou agora ao coração, Pai. Eu creio que o Senhor está manifestando com poder e autoridade restituição a esses relacionamentos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, pela tua graça na minha vida, pela tua graça na vida de cada um dos meus irmãos. E eu declaro a tua graça, a tua paz multiplicada na vida de cada um, hoje e sempre. Amém e amém. Irmãos, graça e paz. Amém? E agora não esqueça, fique com a mensagem do nosso pastor Guilherme Van Dijk. Amém? Graça e paz. Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus, família bendita do Senhor, graça e paz. Trago para vocês uma palavra sucinta, mas feita de coração, dedicado ao Dia das Mães, ou seja, o dia de hoje. Mas antes de começarmos, gostaria de fazer uma pequena oração. Oremos. Pai amado, Pai bendito, na tua presença nos colocamos novamente, Senhor, para engrandecer o teu nome e agradecer por esse dia dedicado às nossas mães. Que a tua palavra, que os teus oráculos sejam abertos e pronunciados através da minha boca, Pai. Usa-me, Senhor, de acordo com a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, o que podemos dizer sobre as mães? Mãe, palavra tão pequena a ser pronunciada, mas imensurável quanto a sua essência divina e terrena. Ser mãe é uma bênção de Deus àquelas mulheres escolhidas por Ele para desempenhar este papel com muita seriedade e responsabilidade. Mãe, no sentido amplo, significa aquela que está sempre disponível, interagindo, participando, ensinando, treinando, cuidando, amando e tantos outros predicados que seria quase que impossível enumerá-los todos. A mãe pode ter diversos filhos, mas trata com cada um como único, como recebido das mãos de Deus. Mãe é, acima de tudo, um exemplo, um modelo a ser seguido em concordância com a palavra.
dando subsídios para o aprendizado do filho com essência e com amor. Ser mãe é ser abençoada de uma maneira especial. Dentro deste contexto, há tantos sentimentos e afazeres que geram um papel a ser desempenhado e transformado, que se desenvolve a cada dia com amor, com cuidado, atenção, que a mãe dá desde a concepção ou mesmo antes dela e que não termina nunca. Ser mãe não é somente ser mãe. Ela não tem somente a função de gerar filhos. Antes mesmo de ser mãe, ela é mulher. E, como tal, a maternidade é um privilégio entre tantos que Deus lhe concedeu. Em Provérbios 31, verso 30, não fala em mãe, e sim que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E não a mãe temente ao Senhor, mas sim a mulher que teme ao Senhor. Isto nos remete aos desígnios de Deus de que toda mulher seja uma boa mãe. O amor de uma mãe é tão completo como está descrito em 1 Coríntios 13, versos 4 a 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de mãe é comparado ao amor ágape, que é o amor puro na sua essência, voluntário e incondicional, que não impõe nenhum pré-julgamento, pois é o coração de quem ama, mesmo que muitas vezes seja sofrido. Deixo para a posterior leitura e medicação dos irmãos alguns versículos sobre o que é mãe e o significado dela. Provérbios 31, verso 28 e 29. Provérbios 31, verso 30. Números 6, versos 24 e 25. Êxodo 20, verso 12. Provérbios 18, verso 9. E, dentre outros mais que poderia citar aqui, Efésios 6, verso 1 a 3, que diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nossas mães são como um tesouro. Aproveite cada momento e ame a sua mãe. Cuide dela com carinho e a valorize sempre, pois foi ela que te gerou, que te cuidou desde o primeiro dia. O mínimo que possamos fazer é respeitá-la com amor, com carinho e cuidado, dia após dia, tendo ciência que o seu amor para conosco é incondicional. E finalizando, meus queridos, que o Senhor Jesus mantenha sua destra abençoadora sobre todas vocês, mães, que lhes conceda o suporte necessário a fim de que alcancem suas metas, seus sonhos e sobrepujem as dificuldades inerentes à criação de vossos filhos. Sabemos que mãe é sinônimo de não desistir nunca. É sempre o suporte necessário nas horas difíceis, o abrigo e porto seguro nas horas de tribulação. É o anjo da guarda da casa, dos filhos e da família. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe todas as mães deste mundo, iluminando os vossos caminhos e trazendo vitória das quais vocês são merecedores. Assim disse o Senhor. Amém, amém e amém. Graça e paz a todos os irmãos amados da Igreja Cristo Vive Belém, a qual eu pertenço. Recebo o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração por cada um e os meus sinceros parabéns àqueles que têm mãe presente. E sabendo que aqueles que têm mãe ausente, tenho a certeza que elas não são ausentes. Elas já foram promovidas
já são luz, estão sentados à direita do trono do Deus Altíssimo, intercedendo por cada um de nós e de vocês, filhos, amados e benditos no Senhor, graça e paz